E mais uma vez, muito boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, um ataque a tiros matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington. O governo israelense culpou a Europa por incitar a violência. O presidente de Israel, Isaac Herzog, se declarou em choque com o duplo assassinato. O presidente americano Donald Trump condenou os assassinatos horríveis motivados, segundo ele, obviamente pelo antissemitismo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou o reforço da segurança das missões diplomáticas de seu país em todo o mundo e atribuiu o ataque à incitação selvagem à violência contra o Estado de Israel. O ataque aconteceu na calçada em frente ao Museu Judaico da capital americana, que tinha um evento programado para jovens profissionais e diplomatas. A polícia informou que o suspeito entrou no museu após os disparos e foi detido no local. A polícia identificou o homem como Elias Rodrigues, de 30 anos. De acordo com as autoridades, as vítimas eram um casal jovem que planejava se casar em breve. Muito triste essa história, porque o atentado de hoje interrompeu de maneira brusca os planos de um casal. As 2 vítimas estavam prestes a ficar noivos. Vamos ver agora mais um pouco da história deles. Yaron e Sara eram um casal e pretendiam ficar noivos na próxima semana. Yaron havia comprado o anel de noivado poucos dias antes e pretendia fazer o pedido em Jerusalém. De acordo com as autoridades israelenses, o casal estava no auge da vida profissional. Eles atuavam como funcionários diplomáticos. Yaron era assistente de pesquisa e Sara era funcionária do Departamento de Diplomacia Pública. E os dois estavam sempre envolvidos em eventos de ajuda humanitária. No perfil de LinkedIn de Sara, mostra que ela chegou a conduzir pesquisas sobre a teoria da construção da paz, com ênfase em iniciativas de base em Israel e Palestina. O casal foi atacado ao deixar um evento em um museu que discutia ações de ajuda humanitária para os moradores de Gaza. Em nota, a embaixada lamentou o assassinato do casal e disse estar de coração partido. O governo americano afirmou que o suspeito do assassinato já está preso e no momento da prisão ele gritou "Palestina livre". E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o analista político Lucas Martins, ele que mora nos Estados Unidos e é professor da Temple University da Filadélfia e está acompanhando essa história de perto. Boa tarde, Lucas, seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal, infelizmente por um caso tão triste. Boa tarde, Kleber. Sempre muito bom falar com você e com sua audiência também. E, Lucas, primeiro eu peço, então, que você atualize para a gente aqui no Brasil as informações. Quais são as últimas notícias aí nos Estados Unidos em relação a esse caso? Pois é, Kleber. Muitas informações chamam a atenção da imprensa americana por aqui. E a primeira delas é que este crime terrível aconteceu exatamente a uma quadra distante da sede do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, o que claramente diz a nós que se trata de uma região com bastante segurança, em que há a presença de policiais federais norte-americanos, e isso já repercute também em Israel, na medida que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já sinalizou que precisará, a partir de agora, reforçar a segurança em embaixadas, representações diplomáticas de Israel ao redor de todo o mundo. Por isso que existe este conflito no Oriente Médio, que envolve o território da Palestina, mas também com repercussões mundiais, afetando também a vida de muitas pessoas de origem judaica que moram nos Estados Unidos e, infelizmente, a vida deste jovem casal. Inclusive, as notícias que foram publicadas pela rede CNN dizem que, inclusive, esse jovem estava planejando trazer, esse convite, essa oficialização do noivado em Jerusalém nas próximas semanas. Infelizmente, essa história termina de forma muito trágica.
E, Lucas, foi um crime contra israelenses, mas cometido em território norte-americano. Esse caso pode causar algum problema diplomático entre os Estados Unidos e Israel? Bem, Kleber, considerando a atual conjuntura e a aproximação entre o Estado americano e o Estado israelense, mais especificamente a proximidade entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, dificilmente isso causará um incidente diplomático ou um desgaste entre os dois países. O que, na verdade, nós teremos é um reforço ainda maior da estratégia de ambos os países com relação a Gaza, ao território de Gaza. Existe uma política de Netanyahu de avanços contra os representantes do Hamas, inclusive há uma ofensiva recente para libertar aqueles que estão reféns israelenses do Hamas. Inclusive essa ofensiva fez com que mais pessoas, infelizmente, na faixa de Gaza, inclusive civis, fossem mortos também. Existe uma questão muito tênue entre essa luta para a libertação dos reféns, a questão dos civis. Existe uma discussão mundial a esse respeito, mas não há indícios de que haja um conflito ou qualquer distúrbio institucional e diplomático, até porque os dois chefes de Estado são muito próximos e isso pode reforçar ainda mais o argumento de Benjamin Netanyahu e também reforçar o trabalho e a ofensiva militar de Israel com relação a Gaza. E, Lucas, você acredita que esse crime foi um caso pontual ou esse sentimento anti-Israel, o chamado antissemitismo, ele tem crescido também nos Estados Unidos, principalmente, como você acabou de falar, por causa das operações militares em Gaza? É bom lembrar também que parte da opinião pública é contra o Netanyahu. Ele, inclusive, chegou a ser vaiado, quando esteve nos Estados Unidos. É verdade, Kleber. É uma situação bastante difícil quando nós pensamos no antissemitismo nos Estados Unidos. Não é à toa que o próprio governo americano já começou uma série de ações e iniciativas para estar mais próximo, por exemplo, de universidades americanas em que há protestos com relação ao que acontece na faixa de Gaza, exatamente para acompanhar qual é a intensidade e qual é o princípio com base em possíveis sentimentos de antissemitismo nestes locais. É uma preocupação que também afeta muitos estudantes de origem judaica. Eu, inclusive, tenho alguns alunos que têm essa origem familiar e expressam também uma dificuldade também de se relacionar com alguns colegas, exatamente porque existe uma confusão, uma polarização com base nesse debate com relação ao que acontece nesse conflito que envolve a região da Palestina e também uma mistura com relação ao que representa o governo de Netanyahu e o que representa exatamente as pessoas que são de origem judaica, que não necessariamente apoiam este governo, que não necessariamente apoiam as ofensivas militares e também toda a polêmica que envolve civis na faixa de Gaza. Essa ideologia, essa discussão ideológica e polarizada que existe nos Estados Unidos com relação a este confronto leva a, infelizmente, acontecimentos como esse, crimes de ódio, que afetam não só a vida de diplomatas israelenses, mas também pessoas que têm históricos familiares vinculados a Israel, vinculados à tradição judaica e que também são afetados por situações e também ofensas direcionadas a pessoas dessa origem. É uma preocupação real que, infelizmente, agora faz parte da vida americana. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Lucas Martins, ele que é analista político e mora nos Estados Unidos, é professor da Temple University da Filadélfia. Lucas, sempre muito bom falar com você, sempre uma aula, suas entrevistas, muito obrigado. Obrigado, Kleber, um abraço a você. E olha só, vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país, para saber o que é notícia nesta quinta-feira.
Olha só, você sabia que 11 locais públicos vão ter que mudar de nome em São Paulo? E essa mudança foi determinada pela Justiça. O motivo é que esses lugares levam nomes ligados à ditadura. Mas quem vai contar essa história em detalhes pra gente agora é o repórter Fernando Jesus. Ele vai aparecer aqui no telão e ele está ao vivo lá na zona norte da cidade de São Paulo. Boa tarde, Fernando. Conta pra gente aí, por favor, por que essa mudança? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que acompanham o Redação Hit. Essa decisão ela foi tomada hoje pelo Tribunal de Justiça e determinou que a Prefeitura de São Paulo apresente um cronograma no prazo de até 60 dias para alterar o nome de todas as vias que atualmente homenageiam nomes ligados à época da ditadura militar. E um desses locais é justamente aqui onde nós estamos, na Ponte das Bandeiras. A Ponte das Bandeiras ela fica localizada entre a Zona Norte e a capital paulista e ela faz homenagem ao ex-senador e diretor do Departamento de Ordem Política e Social, Romeu Tuma. Outro local que também remete ao período da ditadura militar é a Marginal Tietê. A Marginal Tietê também está bem próxima aqui da Ponte das Bandeiras. E a Marginal Tietê, ela faz homenagem ao Marechal de Exército e ex-presidente Castelo Branco. E foi uma das lideranças do golpe de Estado de 1964. Ele criou o Serviço Nacional de Informações, além de ter fundamentado perseguições políticas, torturas e execuções durante a ditadura. E olha, a gestão Ricardo Nunes diz que vai recorrer sobre esse prazo estipulado de 60 dias. Ele também fala que a alteração dos nomes depende da aprovação de lei pela Câmara Municipal, onde há 2 projetos sobre o tema em tramitação. E como ainda cabe recurso, não há a obrigatoriedade de cumprir este prazo de imediato. E por falar no período da ditadura, hoje a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania validou e reconheceu um pedido da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela pediu para ser reconhecida como anistiada política em razão das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar. A Dilma ela foi presa em 1970, quando ela tinha 22 anos de idade, e neste período ela sofreu algumas torturas. E agora, além de ser aprovada como anistiada política, ela também vai receber uma indenização de R$100 mil, Kleber. É com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Excelente participação. Daqui a pouco eu te chamo para trazer mais informações ao vivo de São Paulo. Olha só, vamos falar agora um pouco de economia. O consumo de café despencou 16% em abril, né? Em meio à alta de preços do grão, né? Que tem atingido aí o consumidor. Essa que é a bebida mais consumida pelos brasileiros e teve a maior inflação, olha só, dos últimos 30 anos. Quem vai trazer as informações agora é o Alexandre Cardoso. O consumo de café caiu quase 16% no mês de abril, em relação ao mesmo período no ano passado, devido à disparada de preço. É o que mostra os dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café. O produto ficou 80% mais caro para o consumidor brasileiro. O aumento foi registrado nos últimos 12 meses. Essa é a maior inflação do produto em 30 anos, segundo o IBGE. Com isso, as vendas do grão caíram 5,13% no período entre janeiro e abril de 2025. Os dados são referentes às vendas do varejo, que representam até 78% do consumo interno. Dentre os tipos de café, o solúvel foi o que mais encareceu, com um aumento de 85%, seguido do café gourmet, com 56%, o tradicional ou extra forte, com mais de 50%, o especial, com 42,3%, e o café superior, com um aumento de 29%. Em fevereiro, a Associação Brasileira da Indústria de Café já tinha avisado que os preços iam continuar subindo nos próximos 2 meses, por conta dos custos da compra do café que ainda não tinham sido passados totalmente pela indústria. Segundo especialistas, os principais fatores para o aumento são o calor e a seca que aconteceram no ano passado,
a queda na oferta global e o maior custo de logística. E olha só, nessa semana acontece a campanha mundial de incentivo à doação de leite materno, um gesto que pode ajudar muitas mães e também bebês. Quem traz mais informações agora pra gente é a Carol Oliveira, do Mato Grosso do Sul. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo. Um trabalho fundamental para salvar vidas, mas para isso é preciso contar com a solidariedade de mães que amamentam e têm leite excedente para colaborar. Em média, 150 mil litros de leite humano materno são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso que estão internados em unidades neonatais do país. E para atender a todos, cada mililitro importa. Para se ter uma ideia, dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é suficiente para nutri-lo, cada vez em que é alimentado. 1 litro de leite pode ser suficiente para até 10 recém-nascidos por dia. Para mães que contam com a solidariedade de outras, as doações se transformam em esperança. Tive os bebês há 15 dias, né? E desde o começo a descida do leite já foi bem difícil. Então eu fazia visitas diárias ao banco de leite, elas me ajudavam, fazia o estímulo, né? Massagem, a gente tentava a ordenha, mas demorou um pouquinho mais para descer. E quando desceu era uma produção bem baixa. Enquanto isso, os meus bebês estavam na UTI e eles estavam recebendo leite materno de outra mãezinha. Hoje eles são amamentados, né? Todos os dias. Eu dou peito todos os dias, em vários horários. Tem leite, sai leite um pouquinho, né? Mas a nutrição que eles recebem é uma nutrição afetiva, né? Quando ele começou com 5 ml somente. E acredite, para tirar 5 ml foi algo muito difícil, porque o leite não descia. A produção começou a aumentar, aonde eu consegui, quando estive no hospital, tirar em torno de 600 ml de leite por dia e continua descendo muito leite. Então eu decidi ser doadora de leite. Ele precisou bastante tempo, né, do leite materno. Aí é muito importante ter bastante leite materno aqui, até para os outros bebezinhos, né, que também precisam, os bebezinhos que estão na UTI e tudo. As doações são fundamentais para que os bebês, por qualquer motivo que não podem ser alimentados pelas próprias mães, tenham acesso aos benefícios do leite materno para se desenvolver com saúde. Entre as vantagens estão a proteção contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, e a redução do risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. O leite materno é o melhor alimento para o bebê, né? Principalmente os bebês prematuros. E quando esses bebês eles entram na nossa unidade neonatal, a maioria deles não conseguem alimentar, eles não conseguem mamar na própria mãe. Dessa maneira, eu necessito de leite humano doado para que esses bebês se alimentem, certo? Aí eles são alimentados através de sonda. Por isso, da importância de eu ter mães doadoras de leite, porque esse leite humano ele vem para os nossos bebês prematuros para que eles sejam alimentados nos primeiros dias de vida. Para ser doadora, a mãe precisa ter uma produção excedente ao consumo do seu bebê, né? Então, aquela mãe que produz mais leite do que o bebê dá conta de consumir, ela pode estar doando para o banco de leite. Aí a gente vai até a casa dela, leva os kits, né? Instrui ela como fazer essa coleta, como armazenar esse leite e uma vez por semana a gente passa a buscar. A única exigência que o banco faz é que essa mulher tenha os exames sorológicos em dia. Aquela que não tiver, a equipe também pode estar fazendo o exame no domicílio. Os bancos de leite fazem toda a orientação necessária às mães que querem fazer doações e colaborar para manter os estoques em dia. Se você quer ser uma doadora, basta ligar para o telefone 136 para saber qual banco de leite mais próximo da sua casa. Olha, vamos voltar a falar agora ao vivo com o repórter Fernando Jesus, ele que está na Ponte das Bandeiras, lá na Zona Norte de São Paulo. E o Fernando vai atualizar para a gente agora como está a situação do transporte por motos na capital paulista. Os aplicativos e a prefeitura continuam travando uma batalha na justiça, não é, Fernando? Fala para a gente aí, como é que está essa situação, por favor? Kleber, realmente a situação ainda está difícil entre as plataformas e a justiça. Inclusive, olha, o Procon notificou as plataformas que estão oferecendo o serviço de mototáxi por aplicativo
por eles terem continuado com o serviço mesmo após a proibição. Inclusive, a Polícia Civil também abriram um inquérito notificando essas plataformas, e eles têm agora um período de 48 horas para esclarecerem o motivo do porquê estão continuando o serviço mesmo após essa proibição. Uma das plataformas, inclusive, informou que nesse período, desde que a plataforma foi lançada com o serviço de mototáxi, eles realizaram mais de 450 mil viagens. E na última semana, teve um aumento de 125% nas corridas só nesta última semana. E agora as plataformas alegam que eles podem operar normalmente, legalmente, que a cidade de São Paulo, a prefeitura não pode proibir uma atividade econômica que está prevista em lei federal. Então agora eles vão ter que se esclarecer do porquê estão continuando com o serviço mesmo após ser proibido, e agora vão esperar a definição em definitivo. Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. Olha só, continuando falando sobre trânsito, você vai ver agora uma imagem impressionante. Um vídeo gravado no trânsito do Rio de Janeiro mostra um homem, olha só, em uma cadeira de rodas em alta velocidade. Ele, inclusive, chega a ultrapassar os carros. O Anderson Nascimento vai contar essa história e mostrar a imagem. Um cadeirante foi flagrado circulando no meio do trânsito em uma via movimentada de Niterói, na região metropolitana do Rio. O homem chega até a ultrapassar os carros. Em nota, a Prefeitura de Niterói disse que o cadeirante está colocando a vida dele e das pessoas que compartilham a via em risco. Eles ainda reiteram que a lei de trânsito só permite que veículos registrados, licenciados e conduzidos por pessoas habilitadas circulem nas vias públicas. A Nittrans, a empresa responsável pelo sistema de trânsito da cidade, disse que está apurando o caso e vai tomar as medidas cabíveis em parceria com os órgãos competentes. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Caio. Valeu. Caio, vamos começar falando então do Palmeiras, né? Que é o atual líder do Brasileirão e hoje faz um confronto só que pela Copa do Brasil, um confronto de times da Série A. Promete um jogo difícil, né, Caio? Promete um jogo difícil, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Palmeiras e Ceará se enfrentam nessa noite no Allianz Parque e apesar da vantagem do Verdão feita no primeiro jogo, o Ceará está pronto para estragar a festa em São Paulo. Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na partida de ida no Castelão, o Alviverde saiu na frente ao vencer por 1-0 com gol de Gustavo Gomes. Por isso, um simples empate classifica a equipe paulista para as oitavas de final. Já o Vozão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de 2 ou mais gols de diferença para garantir a vaga nos 90 minutos. O Palmeiras chega embalado para o duelo após uma vitória fora de casa por 2-1 contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão. Vem de 6 vitórias consecutivas, além de ser o líder isolado do Brasileirão com 22 pontos. Abel Ferreira terá todo o elenco à disposição para o confronto, com os retornos de Vitor Roque, liberado do jogo passado por problemas pessoais, e do zagueiro Mikael, recuperado de lesão. O Ceará também vem de vitória no Campeonato Brasileiro diante do Sport por 2-0. O time nordestino fez uma boa campanha e ocupa o 5º lugar com 15 pontos. Os cearenses sustentam a marca de 3 jogos de invencibilidade, porém não conseguem vencer longe do estado desde 19 de fevereiro. São mais de 3 meses sem vencer fora de casa, por isso o treinador Léo Condé sabe do desafio que terá pela frente. Pedro Raul é o artilheiro da equipe no ano e deixou o gramado com uma torção no tornozelo no último confronto, mas viajou com o grupo para São Paulo. A novidade é Bruno Ferreira entre os relacionados. O goleiro deixou o departamento médico e reforça o time. O jogo acontecerá às 19h30 no Allianz Parque. E palpite para hoje, Caio? Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas o Palmeiras jogando em casa é muito favorito, 2-0 pro Palmeiras. Concordo, Caio. E olha só, outro paulista que também decide a vida hoje na Copa do Brasil é o Santos do Neymar. Mas a situação pro Peixe já está um pouco mais delicada, não é, Caio? Pois é, Kleber. Bom, o Santos tem um desafio complicado nessa noite lá em Alagoas, depois de só empatar aqui na Vila Belmiro no primeiro jogo. Por outro lado, a notícia boa pro santista é a volta de Neymar. Vamos ver. O Santos joga nesta noite pela Copa do Brasil no estádio Rei Pelé. Mas não se engane, o mando de jogo não é do Peixe.
Estádio Rei Pelé é o nome da casa do CRB de Alagoas, um dos times mais tradicionais do estado. Essa partida definirá uma das últimas vagas ainda em aberto para as oitavas de finais da Copa do Brasil, e a situação se apresenta bem cômoda para o time paulista. Isso porque na primeira partida na Vila Belmiro, mesmo jogando com sua torcida a favor, o alvinegro praiano não conseguiu confirmar o favoritismo e viu o time alagoano arrancar um ótimo empate, 1-1. Com isso, para o jogo desta noite, quem vencer por qualquer placar estará classificado. Já o empate leva a partida para as penalidades. O ponto positivo para o time do Santos é a volta de Neymar, depois de mais de um mês parado. O craque já se recuperou da lesão que sofreu na coxa e estará à disposição do treinador Kleber Xavier para esta partida. Quem também pode voltar ao time titular é o artilheiro Guilherme. O atacante, que também se recuperou de lesão, deve ser confirmado na linha de ataque desta noite. Já do lado do CRB, o treinador Barroca tem apenas um problema. O atacante Breno Herculano sentiu dores na última partida da equipe pelo Brasileirão da Série B e ainda é dúvida para esta noite. No restante, a equipe alagoana deve ir com força máxima. Este jogo está marcado para começar às 21h30 no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Então palpite também para esse jogo, Caio. Esse jogo é um pouco mais difícil porque eu acredito que nem o Santista está muito confiante no seu próprio time e eu também não vou estar. Eu acho que vai ser um 0-0, vai ser decisão nos pênaltis e aí eu não posso... Pênalti é difícil, né? Mas eu acho que vai para os pênaltis. Pênalti pode dar qualquer um, né, cara? Exato. Agora, outra expectativa grande para o jogo de hoje é a volta do Neymar, envolvida em muita polêmica. Pelo longo tempo que ele está afastado, por ele ter sido relacionado na pré-lista da convocação da seleção brasileira e por ele também ter participado de outros eventos fora do futebol. Qual a sua expectativa para a volta do Neymar? Bom, o Neymar ele está aí sendo muito questionado, né, pelas últimas decisões que ele tem tomado, não tem comparecido junto com o time nos jogos, enfim, tem sido muito questionado. Mas o Neymar, quando joga, ele traz uma diferença para o time, se de fato ele jogar hoje, e essa é a questão, se ele está pronto mesmo para jogar ou se é só dizer assim, o Neymar voltou, vai dar, mas não entra em campo, né? Então, se ele jogar e jogar um pouco do que ele sabe, as chances do Santos sobem muito aí para essa classificação hoje. Verdade, não dá para subestimar o craque, não é, Caio? Tá certo, então obrigado pelas informações, Caio. Valeu, Kleber, até mais. Até mais. E olha só, uma pesquisa feita pelo Datafolha revelou que 48% dos brasileiros não têm o hábito de ler os rótulos dos alimentos que consomem. Outros 52% leem, mas não entendem completamente as informações. Uma pesquisa Datafolha revelou que os brasileiros não têm o hábito de leitura dos rótulos dos alimentos que consomem. A pesquisa foi realizada com mais de 2.500 pessoas em 160 cidades brasileiras. Aproximadamente 48% dos brasileiros não leem a tabela nutricional ou os ingredientes do alimento que está consumindo. Outros 52% realizam a leitura, mas apenas 35% entendem mais ou menos as informações nutricionais. Segundo nutricionistas, a leitura dos rótulos em alimentos deve ser uma atividade realizada regularmente por todos os consumidores, não só por aqueles que desejam emagrecer com equilíbrio. Além de que compreender os rótulos é parte da educação nutricional da população, se caracterizando como a base de todo conhecimento para a prática de uma dieta saudável, adquirindo hábitos alimentares saudáveis que contribuem com a melhoria na qualidade de vida. Um fato positivo é que nos últimos anos os brasileiros estão com atenção redobrada em relação aos alimentos consumidos. Somente na região sudeste, o consumo recomendado de frutas e hortaliças está acima do índice nacional, cerca de 24,1% dos sudestinos. Já em todo o Brasil, o consumo saudável cresceu 98% nos últimos 5 anos. De acordo com o Euromonitor Internacional, o Brasil tem o 5º maior mercado do segmento em todo o mundo. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.